Claro que é medicina, né? É só uma forma de tornar ainda mais especial, né? Esse bloco, né, Acabar? É isso aí, é isso aí. Claro que medicina clínica e cirúrgica, poucas têm essa possibilidade, Pois é, concorda, Sofia? Concordo, é a melhor parte, né, Cabá? Todo com mundo passou certeza. pela ginecologia e obstetrícia aqui, né? Clínica nem sempre. E ainda bem que o Cabá chegou, né? Que eu tava preocupada de ter que falar de obstetrícia. Ele era surpresa da live, né? Que a gente ocultou É, quando pois é, apareceu, né, eu todo tava mundo. Tá aí, ó, preocupada tá aí a aqui, Cabá. surpresa. Então, em homenagem à surpresa, joinha, dá o joinha aqui, dá o joinha. Vou medir aqui quantos joinhas vão aparecer aqui por ter Acabar e Sofia aqui na tela agora. Vamos lá? Seguindo então, ginecologia e obstetrícia. Muito bem, vamos começar com um tema que é muito legal, um tema que é importante para a prova do Revalida, que tem uma infecções na gestação, né? Dentro do tema infecções, nós temos três que são as mais prevalentes, que são sífilis, HIV e especialmente toxoplasmose, né? Então, toxoplasmose é o que a gente vai conversar, porque aparece muito nas provas, a gente tem que estar preparado para isso. Então, eu quero destacar, para começar, que no início do pré-natal nós solicitamos sorologia para toxoplasmose. A sorologia de toxoplasmose ela é obrigatória dentre as sorologias de pré-natal. E a partir daí, nós temos três possibilidades. Nós recebemos este resultado e nós temos três possibilidades. Nós temos a primeira, que seria um IgM e um IgG negativos. Essa paciente, na verdade, ela nunca teve contato com a toxoplasmose e ela é, portanto, susceptível. O que nós temos que fazer? Nós temos que, na verdade, orientá-la, não é, a não comer carne crua, carne mal passada, verdura de origem desconhecida, salada que ela não sabe quem preparou, como lavou essas verduras, não é? Contato com areia onde gato frequenta, enfim. Então, são as orientações higieno-dietéticas e nós vamos solicitar sorologias a cada mês ou, no mínimo, trimestralmente, tá? Então, nós vamos solicitar sorologias, vamos repetir as sorologias ao longo da gestação. E aí, a segunda possibilidade é quando nós temos um IgM negativo e um IgG positivo. Nesse caso, é status de imunidade, né? Então, na verdade, a pessoa, a gestante, ela já teve contato com a toxoplasmose e aí acabou a preocupação, acabou o problema, ela está absolutamente imune. A terceira situação é a situação que a prova mais explora, que é quando nós temos o IgM positivo. E aí, o IgM positivo, ele pode trazer duas possibilidades. Ou é uma infecção aguda, que é o que nos preocupa, tá? Ou é uma situação de um falso positivo de IgM ou um IgM antigo, e não nos preocupa mais. Por via das dúvidas, quando nós temos o IgM positivo, a primeira conduta a ser feita é prescrever espiramicina. Eu prescrevo espiramicina, eu começo a tratar essa gestante, tá? E aí eu vou olhar o IgG. Se eu tenho um IgM positivo e um IgG negativo, olha, ou é uma infecção super recente, acabou de ter a infecção, tá? Ou é uma situação em que é um falso IgM, é um falso positivo. Não tem infecção coisa nenhuma. Na verdade, é um falso positivo de IgM. Como é que eu faço para saber se é uma infecção super recente ou se é um falso positivo de IgM? Eu repito o IgG em 2 a 3 semanas. Porque se é realmente uma infecção aguda, o IgG vai se tornar positivo. Depois de 2 semanas, positivo é o IgG. Fala, opa, realmente era uma infecção aguda. Agora, se 2, 3 semanas o IgG permanece negativo, esquece disso, não era nada de infecção aguda, era um falso positivo, tá? Então, primeiro cenário de IgM positivo. O segundo cenário é um IgM positivo com IgG positivo. Opa, presta atenção. Porque aí nós temos ou uma infecção realmente aguda, ou uma infecção de mais de 16 semanas, em que eu tenho ainda um IgM positivo. E aí, como é que eu faço para saber? Eu vou solicitar o teste de avidez do IgG e vou interpretar esse teste de avidez. Se eu tenho uma alta avidez, eu tenho uma baixa possibilidade de infecção aguda. Se, por outro lado, eu tenho uma baixa avidez, eu tenho uma alta probabilidade de infecção aguda. E aí é o que nos preocupa. Geralmente a prova pergunta isso, viu? É um IgM positivo, um IgG positivo, a conduta, já introduzir espiramicina e pedir teste de avidez de IgG, tá? Para continuar a conduta, se for uma infecção realmente aguda, o que eu faço? Eu mantenho a espiramicina até 16 semanas,
Com 16 semanas, eu faço a troca. Começo a utilizar a terapia tríplice, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Mantém a terapia tríplice até 18 semanas. Com 18 semanas, eu faço a investigação fetal. Eu investigo o feto para ver se ele está infectado. Se o feto estiver infectado, eu mantenho terapia tríplice, que trata o feto. Se, porventura, a amniocentese mostrar que não há infecção fetal, eu troco de novo. Eu tiro a terapia tríplice e entro de novo e volto com a espiramicina. Tá? Então, essa interpretação de sorologias da toxoplasmose e a conduta relacionada a ela é muito importante para a prova do Revalida. Violência é tema que tá aqui no Esquenta, mas que é a cara da prova do INEP. E é essencial lembrar que no primeiro momento é atendimento multiprofissional, acolhimento e esclarecimento de que não é obrigatório boletim de ocorrência para o atendimento inicial e acompanhamento multiprofissional. Mas o profissional de saúde, estabelecimento, precisa comunicar obrigatoriamente, em até 24 horas, ao policial que houve uma vítima de violência sexual, garantindo sigilo. Mas sempre esclarecendo que o boletim de ocorrência, de novo, não é obrigatório. Uma vez feita a análise inicial, lembre que 2024 teve um conceito que pode vir a ser explorado. Vítima de violência sexual é situação delicada. Veio o conceito da sala lilás. A sala lilás é um momento de cuidado, acolhimento e individualização do atendimento da vítima de violência sexual. E aqui é preciso lembrar que, se disponível, é possível coletar material do agressor, coletar material para clamídia e gonococo, sexualmente transmissível, e é preciso analisar. Se eu fui exposta a alguém que potencialmente pode me transmitir algo sexualmente, eu preciso ser suscetível, não ter tido contato, não estar infectada, para poder proceder ao atendimento médico. Preciso solicitar teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Sou suscetível a tudo isso, aí sim penso nas profilaxias. E são 3 profilaxias essenciais na violência sexual. Profilaxia de infecção sexualmente transmissível viral. Infecção viral, preciso lembrar classicamente de HIV. E lembrando de HIV, é preciso lembrar que tempo é crucial. Delta T de exposição da violência para o atendimento. Para iniciar a profilaxia pós-exposição a HIV, em até 72 horas do ato. Se for depois disso, não dá mais tempo. Então, o atendimento é uma emergência. E como é que eu faço? Em até 72 horas, vou fazer a PEP, tenofovir, lamivudina, dolutegravir, por 28 dias. Além de HIV, avalie o status vacinal para hepatite B. Recebeu 3 doses, está imunizado? Fico tranquilo. Não recebeu 3 doses ou, porventura, trouxe exame de anti-HBs, carimbo de que foi vacinado e está imune para hepatite B. Se vier abaixo de 10, ou seja, é suscetível, não soro converteu, mesmo tendo recebido 3 doses da vacina, eu considero como suscetível. Quem não tem esquema completo, quem não está imunizado, no começo, as 3 doses da vacina, hoje já recebe a primeira dose. E também imunoglobulina humana anti-hepatite B. Até quando? Delta T é importante. Até 14 dias, preferencialmente nas primeiras 24, 48 horas. E por fim, ainda em viral, lembra do HPV. HPV não tem tratamento, não tem remédio, mas tem vacina. E eu vou avaliar, já foi imunizado? Fico tranquilo. Não foi imunizado? Aqui tem detalhe. Até os 14 anos, na violência sexual são 2 doses. Diferente de quem vacinou no colégio, que era dose única de 9 a 14. E a partir dos 15 até os 45, 3 doses. Ou imunossuprimido precisa de 3 doses em todas as faixas etárias. Na sequência, vem profilaxia de infecção não viral. Não viral são 4 clássicas e não importa o delta T aqui. Se não der tempo de fazer agora inicialmente, pode fazer depois, não tem problema. Mas tem que ser suscetível. Sífilis, penicilina G-benzatina. Clamídia, azitromicina. Gonococo, ceftriaxone. E tricomonas, metronidazol. Atenção que é tudo dose única. E tem um detalhe que já foi explorado pela prova do INEP, na prova prática do Revalida. Antigamente havia recomendação de que, quando fazia inibidor de protease na profilaxia pós-exposição, não podia metronidazol. Hoje em dia não tem mais no esquema, então lembra, não vai ter interferência, pode fazer. Mas ainda tá lá na tabelinha falando que inibidor de protease não pode associar metronidazol. Por fim, a profilaxia da gestação indesejada. Quem não tem contracepção de alta eficácia
Vou instituir contracepção de emergência. Padrão na violência, levonorgestrel 1,5 miligramas dose única. Quando é que eu posso fazer? Até 5 dias de exposição, mas tem melhor eficácia nos primeiros 3 dias. A Sofia, mas pode fazer DIU de cobre. DIU de cobre pode ser utilizado na contracepção de emergência, mas não na vítima de violência sexual, que tem risco de transmissão de infecção sexualmente transmissível e até mesmo outras infecções. Ah, não deu tempo, chegou depois de 5 dias. Pode fazer interrupção da gestação? As vítimas de violência sexual, depois de um atendimento, comprovação de idade gestacional, podem sim, se quiserem, deve ser oferecido interrupção da gestação, independente da idade gestacional. Agora é o tema mais legal de toda a medicina. Toda a medicina inclui ginecologia, obstetrícia, tudo. Não há tema mais legal, mais importante do que hemorragias de primeiro trimestre. E dentre as hemorragias de primeiro trimestre, o que existe de melhor é o que mais aparece no Revalida, que é a gestação ectópica. Gestação ectópica, 96% das vezes, é gestação tubária. Tá? E aí, o que é explorado vai ser gestação tubária, especialmente tratamento oferecido para gestação tubária. O tratamento considerado padrão para gestação tubária é a salpingectomia, tá? Tratamento clássico, tratamento tradicional, é o tratamento mais indicado. Entretanto, em algumas situações, vamos prestar atenção nisso, em algumas situações, quando eu tenho todos os critérios presentes, eu posso indicar um tratamento conservador, tratamento medicamentoso com metotrexato, tá? Então, vamos lá. Quando é que eu posso oferecer tratamento com metotrexato? Quando que eu saio do tradicional, que seria a salpingectomia, e eu vou indicar metotrexato? Então, primeiro, tem que ser uma ectópica íntegra. Claro, se a tuba está rota, se rompeu a tuba, se está sangrando para dentro da barriga, eu não vou dar remedinho, tá? Eu tenho que ir lá e atuar como cirurgião, fazer a salpingectomia. Então, primeiro critério para metotrexato, gestação ectópica íntegra. Ah, mas como é que eu sei que está íntegro? Tem estabilidade hemodinâmica, tem pouca quantidade de líquido livre na ultrassonografia, tá? Então, a paciente está estável. Outro critério é o tamanho da massa. Eu tenho que ter uma massa de até 3,5, 4 centímetros. Por quê? Porque cabeçudo, imagina andando com uma bolota de 15 centímetros na barriga, numa tuba que tem a espessura de um dedo mindinho. O que acontece? Quanto maior essa massa, maior o risco de romper. Então, tem que ser 3,5, 4 centímetros. Tá? Beta-HCG tem que estar até 5.000. Tá? Por que não acima de 5.000? A resposta mais correta para isso é porque a eficácia do metotrexato é inversamente proporcional à concentração do beta. Quanto maior a concentração do beta, menor a eficácia. Então, para a eficácia ser adequada, tenho que ter até 5.000 de beta-HCG. O beta-HCG, ele tem que estar aumentando. Claro, gente, veja, o metotrexato é um quimioterápico. Eu vou usar quimioterápico para matar células. Se o beta-HCG estiver caindo, é porque as células estão mortas, não estão mais produzindo hormônio. Não vou usar metotrexato, não vou usar um quimioterápico para matar o que está morto. Então, beta tem que estar subindo. Outra coisa, não pode ter batimento cardíaco fetal. Por quê? Pela eficácia do metotrexato, tá? Batimento cardíaco fetal com metotrexato, a droga não funciona bem. Por isso que tem que ter ausência de batimento cardíaco. Tem que ter desejo reprodutivo. Gente, a paciente tem 15 filhos. Ela não deseja mais ser mãe. Ela tem uma gravidez ectópica. Você vai deixar ali a tuba? Para quê? Você vai tirar a tuba. Então, para fazer metotrexato e deixar a tuba, tem que ter desejo reprodutivo. Tá? E para terminar,
Lembrar que o metotrexato, ele pode ser mielotóxico, hepatotóxico e nefrotóxico. E aí, para poder utilizar o quimioterápico, eu tenho que ter hemograma normal, enzimas hepáticas normais e função renal normal. Porque senão você pode aumentar a toxicidade usando essa droga. Então, esses critérios têm que estar todos presentes para eu poder estar autorizado a utilizar o metotrexato, e é isso que a prova vai explorar quando fala em hemorragias de primeira metade. Pense em contracepção como planejamento reprodutivo. Planejar a contracepção conforme as comorbidades associadas para engravidar só no momento oportuno. Quando a gente pensa em contracepção, a gente lembra classicamente dos critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde. As 4 categorias. É preciso conhecer o que é a categoria 4 dos principais métodos explorados. Por quê? Porque é o que vai contraindicar de forma absoluta o uso do método. E o mais clássico, mais difundido é método combinado, que tem estrogênio e progestagênio. Veja, o progestagênio é o que traz contracepção. Vai ser anovulatório, espessar muco, alterar a motilidade da tuba, altera endométrio, que é discutível para contracepção, mas altera, deixa atrófico. E por que que tem estrogênio? O estrogênio vem principalmente para o sangramento programado. Um sangramento durante a pausa. Já caiu no INEP, mulher que estava usando pílula combinada e começou a ter spot em sangramento irregular, o que fazer? Aumentar a dose do estrogênio da pílula. Mas é também o estrogênio que traz as principais complicações, trombose. Que é o que a gente pensa para avaliar a contraindicação. Trombose venosa, tem trombofilia, já teve episódio de trombose. Trombose arterial, infarto, AVC. E quem tem risco maior? Quem tem enxaqueca com aura, hipertensão descontrolada, diabetes com vasculopatia, opa, tem comorbidade esquisita, doença hepática, vou pensar em não utilizar método hormonal combinado pelo menos. E aqui, falei hipertensão descontrolada. Já foi explorado qual é o exame obrigatório antes de iniciar um método contraceptivo? Exame físico. Medir pressão arterial, porque a hipertensão descontrolada vai contraindicar, vou buscar outro método melhor. Pensando em outro método melhor, vou avaliar se posso usar de progestagênio isolado. Progestagênio isolado, independente da via, é quem faz a contracepção. Pode ter sangramento irregular pela atrofia endometrial. E quando eu penso em progestagênio isolado, principalmente quem tem alguma comorbidade ou a contracepção no puerpério. Quem está amamentando, primeiras 3 semanas é contraindicação absoluta estrogênio. Nos primeiros 6 meses não vou utilizar método combinado. Método de progestagênio isolado é excelente alternativa. Mas lembre que, se tiver tumor hormônio dependente, câncer de mama pessoal, não posso utilizar quem tem estrogênio e progestagênio, nem quem tem só progestagênio. Falei de método de progestagênio isolado, lembro automaticamente do sistema intrauterino de levonorgestrel, o Dilmirena, Cailina. E lembro também do implante subdérmico de etonogestrel. 2 métodos excelentes de contracepção de longa ação, ótima alternativa para quem é adolescente. Adolescente precisa lembrar sempre do sigilo durante o atendimento. E quando eu penso em sistema intrauterino de levonorgestrel, faço um comparativo com DIU de cobre. São dispositivos que estão dentro do útero. Como é que eu vou avaliar se posso ou não utilizar? Teve relação sexual, não está gestante, e exame físico, exame especular e toque vaginal. Por quê? Porque não pode ter infecção aguda no momento, não pode ter sinal de cervicite, não pode ter sinal de doença inflamatória pélvica aguda. Muita atenção, que são alternativas no puerpério imediato. O INEP já cobrou que pode fazer inserção de DIU imediatamente ou depois de 4 semanas, no pós-parto para contracepção. E quem tem câncer de colo, olhei e vi tumor no exame especular, não vou começar um método que vai automaticamente passar através do tumor. Lembre também, no puerpério, do gancho para laqueadura. Laqueadura, eu preciso de 21 anos ou 2 filhos vivos, 60 dias de intervalo do desejo até realizar o procedimento. Ou seja, agora pode realizar no momento do parto, seja vaginal ou cesariana, assim como a inserção do DIU. E não precisa mais do consentimento do cônjuge.
Uma mensagem especial é que já foi explorado o conceito da interação medicamentosa, das drogas, que vão atuar no citrocromo P450 e contraceptivo hormonal combinado oral. Muita atenção quem usa anticonvulsivante. Vou buscar outra alternativa que não tenha a primeira passagem hepática, que não seja método combinado. Vamos lá, ó. Puerpério, a gente tem a possibilidade de 3 abordagens, tá? Cai muito puerpério na prova do Revalida com as questões que a banca do INEP faz, tá? Nós temos a possibilidade de se falar de infecção puerperal, nós temos a possibilidade de se falar de contracepção no puerpério e o que muito aparece, que é o que nós vamos conversar agora, que é as questões relacionadas com mastite puerperal, tá? Mastite puerperal, então, ou mastite galactacional, né? Mastite da mulher que está amamentando, é um tema muito, muito importante. Aí nós temos que lembrar que é um quadro infeccioso e é um quadro que vai se manifestar com sinais inflamatórios, tá? Então, do ponto de vista sistêmico, essa mulher pode ter queda do estado geral, pode ter prostração, pode ter febre, tá? E do ponto de vista local, ela tem os sinais inflamatórios. Tem rubor, tem calor, tem edema, tem dor, tá? São os sinais inflamatórios, tá certo? Essa paciente, ela pode ter o desenvolvimento de abscessos, tá? E aí, os abscessos, eles podem ser superficiais, e você pode ver sinais de abscesso, sinais de flutuação, tá? Ou podem ser abscessos profundos, que você, na palpação, por exemplo, você não sente, tá? Então, pode haver no exame físico a evolução para abscesso, né? O agente mais envolvido com as mastites galactacionais é o Staphylococcus aureus, tá? E o Staphylococcus aureus, frequentemente, ele é inoculado pela própria boca do recém-nascido. Então, nas situações em que eu tenho uma técnica de amamentação inadequada, que eu tenho desenvolvimento de fissuras mamilares, de traumas mamilares, muitas vezes justamente por essa técnica inadequada, tá? Você tem a inoculação do agente pelas fissuras, pelos traumas, levando ao quadro de infecção, tá? Então, eu sei reconhecer a mastite, eu sei por que ela é ocasionada. O que eu preciso saber na sequência? Eu preciso saber a conduta. O que eu faço nessas situações onde eu tenho um quadro que pode ser sistêmico, um quadro local, com muita dor, com rubor, com calor, com edema, enfim. Eu vou tratar com antibiótico. Eu posso fazer uso de sintomáticos, né? Ok, posso fazer ali compressa morna, não é gelada, não é quente, não vai queimar essa mama e tal, são cuidados locais, mas eu vou basicamente utilizar antibiótico, tá? Qual que é o antibiótico que eu uso? Eu vou, inicialmente, utilizar um antibiótico voltado para o Staphylo aureus, o Staphylo mais bobinho, aquele que está na boca do recém-nascido. Posso começar, por exemplo, com uma cefalosporina de primeira geração, com cefalexina, tá? Claro, se não houver melhora do quadro com cefalexina, em algumas situações, especialmente quando tem complicações, quando tem abscessos, enfim, eu posso ter que migrar para uma terapia endovenosa. Utilizar, por exemplo, oxacilina, utilizar, por exemplo, vancomicina, tá? Mas, a princípio, uma cefalosporina de primeira geração, ok? Se houver abscesso, e aí eu vou solicitar a ultrassonografia, lembra que eu falei, às vezes os abscessos são profundos e eu não consigo detectá-los apenas pelo exame físico, tá? Se eu tenho abscesso, além do antibiótico, eu vou realizar a drenagem do abscesso, né? Abscesso, drenagem e antibiótico, né? E, por fim, uma conduta que também é muito questionada, que é a questão da manutenção da amamentação. Tá? Nos casos de mastite, eu devo manter a amamentação, tá? Eu só suspendo a amamentação se estiver saindo pus pelo mamilo. Se eu tenho pus pelo mamilo, naquela mama eu suspendo a amamentação
e aí eu continuo a amamentar pelo outro lado. Agora, se não há saída de pus pelo mamilo, se é um quadro de uma mastite leve, etc., nesse caso, então, eu mantenho a amamentação, não há necessidade de suspendê-la. Tá bom, cabeçudo? Então, era isso que nós tínhamos para falar a respeito de obstetrícia, e eu aproveito aqui para me despedir, a Sofia ainda vai conversar com vocês, e dizer que na semana que vem, no sábado, temos um encontro super especial na nossa poderosa Live das Lives. Valeu, gente! Estou sangrando fora do habitual. Primeiro atendimento tem que avaliar. É algo que começou agora ou já é um quadro crônico? Se é algo que começou agora, o pensamento é, primeiro de tudo, excluir gestação, avaliar a estabilidade hemodinâmica, qual o grau de anemia, hemograma, e estabilizei. Vou investigar, principalmente causa estrutural, com a ultrassonografia. Sangramento crônico tem tempo. Sangramento crônico vem aquela ideia da FIGO, palme, COIN. Palme, as causas estruturais que o INEP adora explorar na prova. Veja, eu vou investigar com ultrassonografia e, por vezes, histopatológico. Estou com sangramento intermenstrual, sangramento pós-menopausa. Vou investigar e identifico na ultrassonografia imagem hiperecogênica na cavidade endometrial com fluxo num pedículo vascular na Doppler fluxometria. É pólipo endometrial. Projeção de mucosa de endométrio. O que é que eu faço? Padrão ouro, entro com uma câmera, olhei onde está o pólipo, tiro e mando para o patologista, para ter certeza que é doença benigna. Se for assintomática, jovem na menacme, menor que 1 centímetro, dá até para acompanhar. Agora, outro cenário é quando tem dor, dismenorreia secundária, sangramento aumentado, irregular, na faixa etária dos 30 a 40 anos, tem que pensar em adenomiose. Exame físico tem útero totalmente, globalmente aumentado de volume, útero em bola de canhão, que na ultrassonografia é clássico, assimetria de parede, cistos intramiometriais, ilhas hiperecogênicas no miomêtrio heterogêneo. Adenomiose é endométrio que está fora do lugar, incrustado na musculatura. Se o útero está grandão, sangra muito e gera dor pélvica. Como é que trata? Posso fazer anti-inflamatório, antifibrinolítico para controlar o sangramento, mas idealmente vou precisar de algo hormonal, principalmente sistema intrauterino de levonorgestrel. E aqui, atenção, mudou a duração do Dilmirena. 5 anos ainda para sangramento, 8 anos é só para contracepção. Não resolveu com método hormonal, cirurgia. Cirurgia, quando tem prole constituída, acima de 40 anos, esterectomia, tira e resolve o problema. Pode ter sangramento com cólica, às vezes obstrução intestinal, aumento da frequência urinária ou até retenção urinária. Tem que pensar em leiomioma do útero, tumor benigno de musculatura lisa, que pode estar encontrado com endométrio, com miométrio ou com a serosa. Com isso, sangramento e cólica, sintoma compressivo ou, já foi explorado pelo INEP, ser um achado ultrassonográfico completamente assintomático, metade dos casos. Se está completamente assintomático, vou só acompanhar. Tem sintoma? Anti-inflamatório, antifibrinolítico. Não resolveu. Tratamento medicamentoso hormonal. Não resolveu. Aí aqui a pergunta é, quero ou não quero ter filho? Já tenho os filhos que eu quero. Vou tirar o útero fora. Se não, vou proceder a tirar o mioma, o nódulo, miomectomia. Se ela está na cavidade endometrial, mioma submucoso, miomectomia histeroscópica. Se é intramural subseroso, abre a barriga, laparotomia, laparoscopia. Ah, mas está com muita anemia, sangramento muito intenso, preciso compensar clinicamente, diminuir o tamanho do tumor. Faz análogo de GNRH, bloqueia o eixo, com isso reduz o tamanho do tumor, trata a anemia e daí opera num momento melhor. Por fim, eu posso ter malignidade. Malignidade é que o INEP ama de sangramento uterino normal. Por quê? A principal causa de sangramento pós-menopausa é a atrofia endometrial. Mas não pode esquecer da possibilidade de neoplasia. Então, sempre precisa investigar. Sangramento pós-menopausa ou sangramento anormal em mulher mais velha, acima de 45 anos, que tem história de anovulação crônica, diabetes, obesidade, preciso pensar que pode ter hiperplasia endometrial ou câncer de endométrio. Tudo começa com uma ultrassonografia pélvica via transvaginal. Vou olhar o quê? A cavidade endometrial. Tá heterogênea, espessada, preciso do padrão ouro, biópsia dirigida por histeroscopia. E o que é espessado?
acima de 4 milímetros pós-menopausa sem terapia hormonal, acima de 8 milímetros pós-menopausa com terapia hormonal. Ah, é um endométrio baixo, atrófico, mas que está sangrando persistentemente, não está resolvendo. Preciso ainda assim investigar. Sangramento persistente, é preciso investigar a cavidade endometrial. Pode ser hiperplasia, trato com progestagênio, se tiver atipia, prefiro tirar o útero fora. Ou pode caminhar para neoplasia, e aí precisa da biópsia do histopatológico para confirmar. Se não tiver esteroscopia, pode fazer curetagem, pipele. Muita atenção a sangramento pós-menopausa. Boa, foi, né? Foi. Fechamos mais uma, valeu. Valeu, Cabá. Valeu, Sofia. Até sábado. Sábado, encontro marcado, para a gente dominar de vez a prova do INEP. E agora,